Peço desculpa, continuamos aqui com o nosso programa. Vamos continuar agora com um painel que intitulámos As competências e soluções ao serviço da transição digital na região centro. Basicamente até agora tivemos a ouvir a nossa da DSPA percepção do estado da arte para servir este processo de transição digital em Portugal. Estivemos a olhar para um benchmark internacional, aflorámos o tema das competências e da urgência em dotar talento, em formar pessoas para servir as necessidades que temos. Claro que dentro destas grandes dimensões há uma série de nuances que foram sendo discutidas e debatidas, e depois ouvimos o Ricardo Gonçalves da Cinemetro e o Paulo Fatia a contarem-nos exemplos concretos de desafios com que se depararam, com que se deparam, e do que estão a fazer para endereçar esses desafios, trabalhando e articulando entre empresas para explorar, para transformar os desafios em oportunidades e em ganhos. Neste segundo momento vamos ouvir uma pessoa representante da área do ensino, Beatriz Piedade, professora coordenadora do Instituto Politécnico de Leiria, o Francisco Aguiar, que coordena o tema da incubação e da aceleração de empresas de negócios na Startup Leiria, e o Armando Vieira, que enquanto Data Scientist tem em diversas organizações, nos traz também a sua visão sobre estes temas e tem muita experiência também no entendimento do que deve ser feito, das competências e das soluções que devem ser postas em prática e acho que se deve recorrer para uma vez mais, para servir o processo de transição digital. O Fernando Matos liderará este painel, que começa para já com uma apresentação com alguns slides que o Armando Vieira tem e que vai partilhar connosco, e depois passa a bola ao Fernando. E olhando aqui para a nossa agenda, que previa depois um momento seguinte de matchmaking e networking, a minha sugestão é que os colemos. Portanto, falemos um pouco sobre a vossa atividade, a vossa visão sobre estes temas, e depois que se cole com, se calhar, o desafio aos presentes para que partilhem também as suas realidades e alguns desafios, preocupações que tenham, dores de cabeça que tenham, e para que possam também beber da vossa experiência com ideias e se acabássemos este encontro com um conjunto de apertos de mão, no sentido que vamos falar, vamos trabalhar em conjunto, vamos estabelecer essas tais redes de colaboração, pois fantástico, seria um êxito. Armando. Ok. Tem aqui o pointer? Ok. Tem o microfone, não? Está aqui no púlpito, é fácil. Beatriz, Francisco e Armando, estão aqui os slides. Okay. Muito obrigado, Armando. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui. De facto, eu tenho já alguma experiência nesta área de Machine Learning, Data Science, agora chamada Inteligência Artificial. Trabalho nisto praticamente desde o meu doutoramento, em 97, portanto já sou um veterano. Na altura não havia todo este entusiasmo à volta do digital e da inteligência artificial. Eram grupos que viviam isolados em cavernas. De repente, estas cavernas evoluíram e transformaram-se em praticamente o próximo grande salto que todas as empresas e países querem dar para serem competitivos. É para baixo, eu enganei-me. Ok. Este número, 17 trilhões, não é, infelizmente, a minha conta bancária, mas é um número estimado por várias organizações como sendo o potencial que a inteligência artificial irá impactar a sociedade nos próximos 10 anos. É um valor, para terem uma ideia, aproximadamente igual ao GDP dos Estados Unidos, portanto é um valor extremamente elevado e, na minha opinião, está subestimado. Na verdade, isto da transformação digital, no qual este seminário se encaixa, é muito mais do que uma transformação digital, é talvez a maior revolução que a humanidade sofreu desde o seu nascimento. Estamos a falar de uma tecnologia que não é só a digitalização dos nossos dados, é também tornar pela primeira vez máquinas, não apenas que nos vão ajudar no nosso esforço físico, mas máquinas que nos vão transformar na nossa capacidade de aprendizagem e de transformação do mundo à nossa volta através do conhecimento.
Isto são alguns números que eu achei relevantes para fazer este enquadramento. Outros poderia apresentar. Eu acho que hoje em dia todos sabemos de facto qual é a presença da inteligência artificial nas nossas vidas, algumas vezes sem darmos por ela. Como dizia Arthur C. Clarke, uma tecnologia verdadeiramente disruptiva é indiferenciável de magia. E nós hoje em dia o que temos nos nossos bolsos é magia. Ser capaz de reconhecer a voz através do Google Translate e outras ferramentas que temos à nossa disposição, podemos enquadrá-las como quase magia. Estes são, mais uma vez, alguns números que mostram, de facto, a escala. Infelizmente, estes números não são... Nós não vemos isto nas notícias. Infelizmente, os nossos noticiários preferem desgraças e incêndios e outras coisas. De facto, não se fala sobre inteligência artificial, não se fala sobre estes números. Mas, de facto, estamos aqui a falar de um momento histórico. Nós estamos hoje em dia a viver uma transição histórica na humanidade. Isto aqui, para dar um bocadinho de contexto, tirei isto para quem quiser saber mais, um relatório da RK Investment. Eles têm relatórios sobre o impacto da tecnologia na sociedade. Isto aqui vai desde 1780, desde o início da Revolução Industrial. Tem um gráfico das várias tecnologias e podemos ver aqui, isto tem laser, não interessa. No canto, à direita, de facto, que as tecnologias mais recentes da parte genética, da parte artificial, são desproporcionalmente mais impactantes do que tudo o que foi feito para trás, incluindo automóvel, eletricidade, máquina a vapor. Isto também é outro diagrama que eu acho interessante. No fundo, representa vários componentes desta transformação que estamos a sofrer neste momento. Temos grandes blocos como a blockchain, que muita gente confunde com bitcoins e cryptocurrencies. As bitcoins e as cryptocurrencies é uma das componentes do blockchain. O blockchain é muito mais do que isso. A parte de DNA sequencing, toda a parte de gene editing, edição dos nossos genes, que vai ter um impacto muito grande de toda a parte não só da medicina, como também da biologia em geral. Hoje em dia conseguimos desenhar bactérias e seres vivos que são praticamente desenhados em laboratório, dentro de um computador. O laboratório é apenas o último passo onde eles vão ser executados, mas toda a parte de edição e de configuração é feita in silico. Isto para não falar também de uma área que eu trabalhei em Londres, drug discovery, ou seja, encontrar novas moléculas para curar doenças. Muitas pessoas não sabem, mas trazer um novo componente ao mercado custa cerca de 4 bilhões de dólares. É extremamente caro, extremamente ineficiente. A maior parte das moléculas falham nos testes e hoje em dia temos a ser testado pela primeira vez, já na última fase de teste em humanos, uma molécula que foi desenvolvida pela In Silico Medicine, uma empresa com que eu também trabalhei em Hong Kong. É a primeira vez que estamos a testar moléculas desenhadas por inteligência artificial. Claro, no centro disto, de todas estas áreas, todo este furacão que está no fundo a transformar a sociedade, temos a inteligência artificial. Hoje em dia qualquer coisa é inteligência artificial, eu não vou dizer aqui o que é ou o que não é, mas tornou-se uma buzzword. Não estou a dizer que não sem mérito, ela tem mérito, de facto. As transformações que nós vemos são reais e o impacto é real, mas a verdade é que por trás todo este entusiasmo existe alguma frustração. E na minha experiência, bastante frustração. Eu posso dizer, se calhar este número está mais ou menos correto, de acordo com a minha longa carreira nesta área. Se calhar 80% dos meus projetos falharam, por várias variadas razões. Eu quero aqui falar muito rapidamente, porque eu sei que também outras pessoas querem ter a palavra, porque é que estas implementações falham. E o Fernando também há de ter as suas histórias, de facto, não é isto, as pessoas pensam, chega-se a uma empresa, temos aqui os algoritmos fantásticos, vamos de repente tornar um projeto de data science e pô-lo em produção e fazer muitos milhões. Na verdade não é assim, é um projeto são transformações muito complexas, dolorosas, e estas são as 3 causas que eu aponto como as principais razões pelo qual os modelos de data science falham. Tem a ver com os dados, que tipo de dados é que as empresas têm e que esses dados são ou não ajustados aos algoritmos, a forma como são modelizados esses dados, mas isso se calhar nem é a principal razão para os projetos falharem. Esta é chamada aquela razão mais hardcore, mais tem a ver com data science per si. Depois há outra componente que é os recursos e o talento.
Hoje em dia, o talento é tudo para Data Science e inteligência artificial. Infelizmente, no nosso país, não somos capazes de reter o talento. Muito do nosso melhor talento vai para fora. E as razões são fáceis de explicar. Os salários são 4, 5, 10 vezes mais altos do que são aqui em Portugal. Portanto, é impossível, se nós não acrescentarmos valor na nossa cadeia, reter esse talento. Talvez a principal razão pelos projetos falharem, curiosamente, tem a ver com business e strategy. As empresas têm ou não uma estratégia de data science incorporada ou não, têm ou não um pensamento adequado para instalar um pipeline de data science na sua estrutura, e muitas vezes não têm e nem querem ter. Eu não vou falar em detalhe das últimas razões porque é que isto pode falhar, mas posso só alertar, há muitas formas destes projetos falharem. Portanto, não pensem que só por terem lá data scientists e algum orçamento vão conseguir ter um produto. A questão do talento, de facto, é um bocado injusto a carga que um data scientist tem dentro de uma empresa, porque são necessários tantos atributos que isto é quase como encontrar um unicórnio, né? Daqui a uns anos chamavam-se os data scientists unicórnios, porque de facto são muitas, não é só, isto é importante esclarecer, um data scientist é muito diferente de um software engineer. Um software engineer é alguém que a gente manda para a cave com um conjunto de requerimentos, é isto que eu quero no meu software, ele aparece à luz do dia, passado um mês ou às vezes um ano, com o seu produto desenvolvido. E, da verdade, um data scientist não tem nada a ver com isso. Um data scientist é mais perto de um cientista, sem ser um cientista, mas é alguém que tem que entender sobretudo o negócio. E se não entender o negócio, se as equipas com quem eles estão a trabalhar não entendem o negócio, o que pode acontecer, possivelmente, é uma situação catastrófica dentro da vossa empresa. Tem alguém, de facto, muito inteligente que é capaz de fazer coisas fantásticas com os dados, mas depois ninguém o entende e a empresa não tem uma estratégia para usar esses algoritmos. Infelizmente, eu sou este indivíduo, em muitos casos, no meu historial, fui eu esta personagem. Felizmente evoluí e hoje em dia as coisas correm um bocadinho melhor, porque de facto, e isso é um ponto que eu quero aqui deixar, Data Science começa de facto pelo lado do negócio. Tem que saber qual é o objetivo, como é que vamos usar estas ferramentas para melhorar os nossos processos, nossa estrutura de comunicação, como é que vamos melhorar aquilo que se chama o virtuous cycling, que é um ciclo onde vamos adquirindo bons dados, vamos melhorando o conhecimento dos nossos clientes, da nossa proposição em termos do ecossistema onde estamos inseridos, e vamos constantemente melhorando e constantemente atualizando as nossas expectativas. Uma das razões pelos quais isto não é assim tão fácil é que, infelizmente, as pessoas que estão nas empresas pensam que sabem o que estão a fazer e pensam que estão a tomar decisões corretas. E muitas vezes não sabem. E pior ainda, não querem admitir que não sabem. E isto é, de facto, um dos grandes entraves ao progresso de Data Science, porque o Data Science é agnóstico, ele não quer saber se tem títulos, se não tem títulos, se tem despesa, não tem despesa. Ele olha para os dados e deixa os dados falar. Um bom exemplo de uma empresa, há um livro muito bom que fala do caso da Uber. A Uber é um excelente exemplo de uma empresa, ou da Amazon, são completamente data-driven. E, portanto, todos os processos de gestão dentro daquelas empresas são formados à volta de aprendizagem com os dados e não com os títulos. Para terminar, de facto, aqui há alguns mitos que é importante esclarecer sobre Data Science. Data Science não é ciência. A ciência faz em laboratórios. Os dados são importantes, mas não é sobre análise de dados ou algoritmos muito, muito sofisticados para resolver problemas. Portanto, eu tinha agora, mais recentemente, um caso que eu próprio fui vítima. Comecei a trabalhar com algoritmos de Deep Learning para fazer um problema de pricing de medicamentos. E ao fim de 2 meses reparei que um algoritmo muito mais simples, com base em Random Forest, que em vez de trazer 2 ou 3 mil linhas de código, apenas usava 100 linhas de código, conseguia resolver o mesmo problema de forma muito mais simples. Portanto, todos nós caímos nesta esparrela. Não é sobre unicórnios que falámos atrás. Muitas vezes com pessoas mais humildes não é preciso ter um PhD para fazer Data Science, mas sobretudo ter uma estratégia. E não é sobre dinheiro, embora o dinheiro seja importante para reter talento, mas não é investindo muito dinheiro que se consegue ter sucesso em Data Science. Portanto, já falei que a questão da estratégia é muito importante, não vou falar aqui em detalhe, depois podemos falar nos Q&A, nas perguntas.
Já só para terminar, deixo aqui um alerta. De facto, é pena, como vos disse atrás, que estes temas não sejam debatidos a nível mais político e estratégico. A China tem um plano para ser líder nesta área dentro de 10 anos. Possivelmente vai conseguir, se não for mesmo antes, por várias razões que depois posso abordar. A Europa, infelizmente, não tem plano nenhum para isso e Portugal muito menos. E é pena. E obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui presente. Portanto, agradecer aqui também as excelentes apresentações da Associação de Data Science, não é? Que está a ter aqui um papel muito importante na divulgação desta estratégia, não é? De transformação digital e da aplicação da Data Science nas organizações. O nosso colega aqui de mesa, o Armando, tem aqui uma visão um bocadinho pessimista, digamos. Não sei se foi a impressão que eu fiquei acerca dos cientistas de dados. Eu penso que portanto, tudo parte da qualificação base, não é? Para termos as competências necessárias para que eles possam realmente ser diferenciadores nas instituições e nas organizações. Portanto, neste momento, em termos de formação nesta área específica, o Politécnico de Leiria tem um mestrado nesta área, portanto, permite qualificar profissionais já integrados no mercado de trabalho. Foi esse o principal objetivo quando ele foi criado. Têm acesso, digamos, as condições de acesso para este curso são profissionais já integrados no mercado de trabalho, licenciados em diversas áreas de formação, portanto, nas áreas de engenharia, nas áreas da gestão, das ciências empresariais, da saúde. Também é um mestrado atrativo para estudantes recém-licenciados, também nestas áreas. Portanto, eles reconhecem que nesta altura é muito importante trabalhar com dados, não é? Tirar conhecimento dos dados, melhorar as suas competências nestas áreas. E em relação à experiência que nós tivemos com o funcionamento do mestrado, que entrou apenas em funcionamento no ano letivo anterior, portanto neste ano já estamos com o segundo ano, tivemos muita procura por parte de profissionais, por parte de recém-licenciados. Penso que tem sido uma experiência interessante. Portanto, nesta altura fazemos uma avaliação muito positiva do primeiro ano de funcionamento, embora também agora no segundo ano já estamos a ter estudantes a desenvolverem as dissertações, os projetos, estágios nesta área. Temos muita colaboração com o tecido empresarial. Na altura solicitámos a várias empresas que apresentassem projetos, alguns deles os estudantes estão a desenvolver. Portanto, temos aqui uma colaboração, digamos, importante entre aquilo que são as empresas e o ensino, nomeadamente o ensino politécnico, e pensamos que realmente será diferenciador, não é? No futuro termos pessoas formadas nestas áreas. Uma questão aqui que o Armando focou, às vezes há um bocadinho a confusão que um cientista de dados tem que desenvolver, não é? Software. Não, o objetivo não será esse, não é? Será ter competências mais na parte da aquisição de dados, da recolha de dados, no tratamento dos dados, não é? Depois na fase do armazenamento dos dados e nomeadamente na questão de conseguir modelar uma base de dados adequada, um data warehouse, portanto serão essas competências que também serão necessárias. Saber depois tirar informação dos dados, não é? Através de várias técnicas de análise, nomeadamente técnicas com recurso a business intelligence, a data mining, a deep learning, portanto, e técnicas também mais focadas na visualização. Portanto, importante também saberem criar dashboards e conseguirem identificar os indicadores que serão necessários. Depois, também ainda na questão da qualificação, nesta altura nós também temos um conjunto bastante largo de alunos nas áreas da informática, essenciais, nomeadamente nos cursos de TESP, nos cursos de licenciatura em Engenharia Informática, e depois temos, para além do mestrado de Ciência de Dados, também um mestrado de Cibersegurança, que também está diretamente relacionado aqui com estas questões que envolvem a transição digital e que penso que serão importantes aqui para a formação de profissionais qualificados nestas áreas e que consigam ter capacidade, não é, de adaptação à mudança e conseguirem responder a este desafio que é realmente a transição digital nas organizações. Portanto, estamos disponíveis em termos de Politécnico, de STG, Departamento de Engenharia Informática, para colaborar com as empresas, com o tecido empresarial, nas formações que forem necessárias, em projetos, portanto, e deixo também o apelo para contarem connosco, não é? E participarem aqui connosco neste processo, que é um processo que envolve toda a gente, da transformação, para realmente conseguirmos aqui alavancar também a nossa
capacidade, não é? Industrial, e conseguimos ter então esta visão, não é? Que será necessário tirar também dos dados, para depois com estes dados conseguirmos extrair informação e conhecimento para aplicarmos esse conhecimento na tomada de decisão nas organizações. Portanto, e penso que será também bastante interessante as parcerias com a Associação de Ciência de Dados. Aliás, o Politécnico é parceiro. Sim. Portanto, não sei se haverá muita divulgação a esse nível, mas somos parceiros. Também estamos envolvidos em projetos comuns, nomeadamente o projeto que o Guilherme referenciou na sua apresentação. Portanto, estamos dispostos e disponíveis para colaborar, para formar, para qualificar. Portanto, e é esta a nossa visão, não é? Da importância aqui também das formações nestas áreas, nomeadamente na área de ciência de dados, para realmente conseguirmos ter aqui, digamos, um conhecimento estratégico para as nossas organizações. Muito obrigado. Se calhar agora ouvimos o Francisco, a sua experiência aqui com a Startup Leiria. Como é que vocês veem toda esta temática? Ok, antes de mais, obrigado pelo convite para a Startup Leiria. É sempre um prazer estar aqui presente. Para mais também conhecemos aqui todos estes parceiros que estão aqui envolvidos e para nós é sempre bom podermos falar destas temáticas, porque o nosso papel, e um bocadinho também como o Guilherme há pouco falava, se calhar estamos um bocadinho atrás, estamos um bocadinho na cauda, não é? Enquanto país, e a Startup Leiria, enquanto incubadora e aceleradora, o que procura fazer é ser um bocadinho a cola entre estes vários patamares, não é? A professora falava agora aqui muito bem, é preciso formar, precisamos ter mais pessoas com mais conhecimento nestas áreas, é uma das vertentes. Depois, por outro lado, precisamos de chegar às empresas, precisamos que as empresas, de facto, comecem a aplicar e a adotar este tipo de metodologias que tenham esta visão, e nós muitas vezes o que fazemos é, quer a montante com as startups, começamos a tentar despertá-los para estas necessidades, que de facto há problemas que existem e que estas startups podem resolver. Algumas startups já vêm ter connosco com estas soluções e nós então vamos servir de agente intermediário para com as empresas que estão aqui na nossa região, que estão com algum problema para resolver, e vamos tentar conectar uma solução já existente com uma empresa que está no mercado e que tem este problema e que o precisa de resolver. E, portanto, é engraçado percebermos que acabamos por andar aqui em diferentes escalas, em diferentes ambientes, a servir aqui um bocadinho de, umas vezes, evangelistas e a pregar, digamos assim, a dizer, ok, se calhar o caminho é por ali e temos que mais rapidamente chegar lá. Por outro lado, depois é conectar quem já está a fazer com aqueles que ainda estão um bocadinho distantes, mas que precisam, claramente, como o Guilherme também dizia há pouco, ou sim, não é? Temos que adotar, precisamos de adotar, e muitas vezes este é o nosso trabalho com os nossos empreendedores, nos nossos programas de aceleração, nos projetos europeus onde estamos inseridos. Ainda agora também acabámos de integrar o Polo Digital, o C-Hub de cibersegurança, portanto, a nível nacional, portanto, também é para nós um motivo de orgulho, e que mais trabalho nos vai trazer, mas também mais conhecimento nos vai trazer, e uma vez mais, nós também não temos a pretensão de achar que temos o conhecimento todo, e é muitas vezes aquilo que já aqui também estávamos há pouco a falar, partilhamos esta responsabilidade com os nossos parceiros. Muitas vezes temos startups que vêm ter connosco, que têm uma determinada tecnologia e procuram empresas onde fazer pilotos, e nós fazemos esse match. Por outro lado, também precisamos de avaliar se aquela tecnologia, se aquela solução, de facto, é aplicável. E muitas vezes nós não temos o conhecimento interno, porque é normal. Tecnologias de ponta, que nós não dominamos, não temos um doutoramento em Data Science, se calhar o que é que fazemos? Vamos recorrer exatamente aos nossos parceiros, ao Politécnico, à Void, entre outras empresas, que muitas vezes têm então esse conhecimento e que estão disponíveis também para partilhar, e como aqui também já foi dito, nós também acreditamos muito nisso, que o segredo já não é a alma do negócio, que hoje em dia nós precisamos claramente de partilhar esforços, porque vivemos num contexto global, portanto, em que a nossa concorrência não é apenas o nosso vizinho que está aqui a 5 e a 10 km, portanto está em todo o mundo, e se nós não apanharmos este comboio, e este é um comboio que nós podemos apanhar, e eu partilhava isto de manhã também com o Guilherme, nós podemos estar nesta corrida. Se calhar noutras corridas nós não tivemos hipótese de ir a jogo, como costumamos dizer. Nesta corrida nós podemos ir a jogo, porque depende da nossa capacidade de ter pessoas, de ter talento, e de termos uma estratégia. Se tivermos essa estratégia como um todo,
rapidamente nós podemos entrar nesta corrida desenfreada à inteligência artificial, mas acima de tudo ao conhecimento, porque é isso que depois na realidade cria as empresas de maior valorização. E se nós formos olhar quais são as empresas hoje que têm maior valorização a nível mundial, uma Amazon, uma Microsoft, uma Google, uma Alphabet, o que é que elas têm? Dados. O que é que elas trabalham? Dados. É isto que elas fazem, não é? E por isso é que elas têm valorizações de milhões e trilhões, não é? Portanto, não é uma empresa que presta apenas um serviço, não. Eles trabalham dados, acima de tudo, e o Armando também já frisou isso mesmo, é os dados que eles trabalham. Portanto, o que é que nós estamos a fazer, e o que é que nós precisamos de fazer para que isto seja uma realidade também para nós. E nós, enquanto startup, e ainda ontem estava numa reunião com uma empresa da nossa região, tem um problema, está identificado. E nós fomos lá por um motivo, porque estávamos a partilhar algumas ideias de uma parceria que queremos desenvolver. Dizemos, mas eu tenho este problema. E eu disse, ok, não tem problema, eu tenho 2, 3 startups que conheço, que estão no nosso ecossistema, que estão disponíveis para ajudar, porque eles próprios querem crescer, e tenho a certeza absoluta que há uma tecnologia que vai dar resposta aqui ao teu problema muito específico, na área logística e por aí fora. E nós sentimos um bocadinho isto, às vezes é um bocadinho mais de desconhecimento, portanto nós também temos que nos fazer notar, mas também perceber que a tecnologia já está praticamente toda disponível, e não é difícil aceder à tecnologia. A Startup Leiria tem feito um esforço muito grande também de trazer conhecimento de fora. Ou seja, nós temos trazido muitas startups, em particular do Brasil, e há pouco o Guilherme até deu um exemplo que nós temos na nossa carteira, no nosso ecossistema, que é da Vera Cruz, com quem fizemos um projeto ibérico, e lá está, uma tecnologia que está a ser aplicada em agritech, no Brasil, neste caso, já tem muitos anos, muito conhecimento e estão claramente a aplicá-lo, e depois nós, enquanto Startup Leiria, olhamos para a nossa região, percebemos que, na realidade, para além de uma área industrial muito forte, também temos um setor agritech muito, muito interessante e cada vez em crescimento, cada vez em maior crescimento, e nós percebemos, ok, se calhar podemos ir buscar tecnologia a outras latitudes que podem vir alavancar e fazer com que estas empresas, em Portugal, sejam competitivas globalmente. E podem ser. É claro que nós poderemos sempre sofrer dos problemas de escala, de alguma incapacidade financeira, mas isso é contornável. É possível fazer mais. Temos é que, e esse é o nosso trabalho muitas vezes, há uma primeira camada que nós sentimos mais dificuldade, é como é que nós conseguimos demonstrar a visão do futuro. Mais do que dizer tem que ser, é como é que nós demonstramos a um CEO de uma empresa, de uma forma se calhar mais terra a terra, o benefício que ele vai ter. Porque senão lá está, temos um cientista, não é? Temos alguém que está ali a desenvolver algo e ele não vê o valor. Ele ainda está, eu acredito, e nós temos esta experiência que se calhar na nossa região ainda há muitas empresas, e se calhar a Cinemetro também tem esse contacto com muita frequência, há muitas empresas que ainda não veem o valor de controlar dados, medir dados, extrair informação e torná-la em conhecimento. Porque lá está, há muitos que, ok, mas para que é que eu vou medir os dados se eu depois não faço nada com eles? Isso é apenas um custo. Não é? Como é que eu transformo isto em valor para tomar uma decisão? Como é que isso vai apoiar de facto a minha decisão? Este é o desafio. E primeiro nós temos que conseguir que, se calhar aqui neste caso até tivemos um ótimo exemplo de alguém que já tinha visão, não é? E que já tinha a perspectiva de como é que iria mudar as empresas do grupo, mas nós precisamos de ir mais além. Há muitas empresas na nossa região que ainda não estão nesse patamar. E acho que esse ainda é um trabalho árduo que temos pela frente. Se calhar terminava aqui e passava. Obrigado. Eu se calhar antes de tornar esta nossa conversa um bocadinho mais interativa, eu gostava de ouvir, obviamente, a opinião de outros ou questões que queiram colocar. Gostava de fazer aqui alguns comentários, porque de facto aquilo que temos vindo a ouvir aqui na experiência, no conhecimento que tem sido partilhado por todos, se vocês têm aqui vários elementos comuns. Muita gente fala na mesma coisa, né? Falta de talento, às vezes a falta de literacia dos líderes. Eu falei sobre isso, acho que mais de meia dúzia de pessoas falaram. O Armando acabou por também referir isso, e na importância do ponto de vista de business e strategy, eram os termos que lá estavam. Portanto, em termos e isto não é nada mais do que envolvimento
dos gestores. O Francisco voltava a falar sobre isso, como é que um CEO sabe da importância, enfim, e o exemplo que referias, tem ali um cientista de dados, o que é que ele está a fazer, já o ter pensado que era importante contratar um cientista de dados, esse já deu um passo. Agora, se ele diz eu não faço ideia do que é que ele vai fazer, se calhar foi um passo errado, porque se calhar não devia ter contratado. Muitos dos projetos, e eu concordo com o que o Armando apresentou, falham por uma série de razões, não sei se são 80%, eu posso dizer que nós não falhamos 80% dos projetos que temos feito, mas por uma razão muito simples, porque nós recusamos muitos projetos. E recusamos ou ajudamos os nossos clientes a definirem uma pergunta mais adequada. Eu vou partilhar aqui 2 ou 3 exemplos, 2 ou 3 histórias que eu acho que são interessantes para se perceber, às vezes, a diferença de estágio entre algumas empresas. Porque também se tem falado muito aqui de, não quero entrar por questões muito técnicas, mas muito do que se fala quando se diz dashboarding e data warehouse e indicadores de gestão para ajudar a tomada de decisão, nós estamos a falar de, enfim, analítica descritiva. E, portanto, é explicar o que é que aconteceu. E se calhar às vezes o porquê é que aconteceu, e os dados conseguem nos dar isso, e realmente isso é uma evolução grande, mas é uma evolução que grande parte das empresas, ou das grandes empresas ou de empresas que estão lá fora fizeram há 15, 20 anos atrás, e era o que eu fazia há 20 anos atrás quando comecei a trabalhar em dados, e depois comecei a fazer algumas coisas um bocadinho mais avançadas. Tivemos até alguns projetos em conjunto, eu já conheço o Armando há alguns anos. Há bocadinho ele até dizia que eu estou muito mais velho, não sei porquê. Eu acho que ele é que está a ver mais mal. Mas, portanto, isto para dizer que hoje há a empresa a fazer coisas muito mais à frente do que simplesmente olhar para os dados e perceber o que é que aconteceu. E esta é que é a grande diferença, quando nós dizemos, mas as nossas empresas todas estão a apostar em dados e na transição digital. Mas perdoem-me aqui a minha sinceridade, mas a grande maioria com muita ignorância e com muita falta de competência, e a fazer muito poucos projetos que fazem sentido para a organização. Se é verdade que estamos mais atrás, também é verdade que não precisamos de cometer os mesmos erros. O ser um early adopter também é aquele, e o pioneiro é aquele que vai cometer mais erros. Nós podemos aprender com os erros dos outros, e se quiserem copiar os melhores exemplos, inspirar-nos, se quiserem uma palavra mais simpática, por aquilo que se faz melhor. Passando para os exemplos, há pouco tempo estava uma empresa na área de mobiliário que constrói mobiliário para toda a Europa, e não é o IKEA, por acaso até trabalhamos com eles, mas é uma empresa que a determinada altura dizia: nós estamos aqui com alguns desafios e a querer cada vez mais utilizar a inteligência artificial. Nós percebemos que muitos, e como eles exportam para todo o mundo, muitos muito do transporte que nós fazemos acaba por ter, isto foi em inglês, às vezes depois estar aqui a fazer traduções, mas anomalias, não é? Anomalias, acidentes, e estragam, portanto há quebras. E isso tem um peso grande naquilo que é o orçamento deles, portanto, para além depois do nível de serviço, vão entregar uma coisa, chega lá à partida, volta, enfim, o cliente não acaba por não ficar muito satisfeito, e só mais tarde é que vem o móvel sem estar danificado. E então o que eles diziam é: nós estamos a pensar em desenvolver um algoritmo que faça a previsão destes incidentes. E portanto nós temos dados históricos, há de haver aqui muita informação que nos permite fazer esta previsão de incidentes. E eu perguntei: mas o que é que vocês vão fazer com isso? Lá está. Nós podíamos ter feito esse desenvolvimento, mas se calhar não é o desenvolvimento mais adequado. E é preciso, porque provavelmente faríamos, e se calhar até fazíamos uma boa previsão dos incidentes, mas depois, o que é que eles iam fazer com isso? Portanto, se neste mês de janeiro vamos prever, agora neste mês não seria janeiro, mas imagino que vamos prever uma coisa para o próximo mês de outubro, vamos ter 100, em novembro vamos ter 150. E o que é que eu vou fazer diferente com esses 100 ou com esses 150? E não me souberam responder, portanto, e seguramente aquilo não seria por curiosidade. A seguir haviam de pensar numa outra coisa qualquer. Primeiro tinham que colocar o sistema a dar dados cada vez mais
adequados, e eu acredito que esse modelo se pudesse construir. Agora, será que era o mais relevante para aquilo que é o problema que eles têm? E muitas vezes não há esse bom senso. Ouvi uma vez uma expressão engraçada que é o bom sensing, porque fica mais internacional, se calhar fica melhor. E muitas vezes falta isto, não é? Falta alguém que diga, e já agora falando do caso em concreto, nós dizíamos, existem soluções, ou nós podemos construir um algoritmo para perceber qual é que é a causa, a raiz do problema, root cause, podemos determinar um scoring para cada tipo de produto, porque de certeza que há produtos que têm mais quebras do que outros, e mediante isso, se calhar depois vocês podem prevenir e trabalhar no ponto de vista de prevenção dos transportes daqueles que eventualmente têm uma probabilidade maior de vir a ter um incidente ou não, para não ser só simplesmente saber o que é que vai partir ou o que é que eventualmente vai quebrar. E portanto muitas vezes é a definição do problema. E passando para um exemplo completamente diferente, este não internacional mas nacional, e não vou dizer nem empresa nem enfim, porque não ficará muito bem, mas é uma empresa que mais uma vez está a querer procurar soluções descritivas quando há muito a fazer e que se calhar podia encontrar depois o descritivo depois de trazer alguma inteligência, e continua a querer, não, mas o que nós queremos mesmo é saber os indicadores para depois pensarmos, para tomarmos decisões. E se calhar no caso em concreto havia ali muito a fazer do ponto de vista de trazer a inteligência para fazerem melhor, e depois sim os indicadores que iam construir eram indicadores já a medir as consequências dessa inteligência que tinha sido implementada. Eu vou dar um exemplo. Eles trabalham na área da logística e com rotas, e eu tenho feito alguns projetos nessa área, portanto, tanto que havia ali na otimização da operação. E a determinada altura dizem-me, não, mas no nosso caso isso não faz muito sentido porque nós temos rotas fixas. E eu, a determinada altura, não quis ir muito mais além, porque, enfim, explicaram-me ali por 2 ou 3 coisas que era aquilo que queriam. Tudo bem, a gente vai implementar a primeira a solução descritiva e depois avançamos para o resto. Mas o facto das rotas serem fixas é porque alguém, em tempos, de acordo com a sua intuição ou com o achómetro, achou que aquelas eram as melhores rotas, está definido e está fixo, mas seguramente aquilo pode ser melhorado. Agora, como é fixo, não é preciso um algoritmo, porque está fixo. E, portanto, esta falta de, vamos chamar literacia, conhecimento, o que quiserem, isto não é um tema de um data scientist, porque um data scientist chega ali, também nem conhece bem o negócio e vai fazer aquilo que lhe vão pedir. Portanto, se aparece o CEO a dizer, olha, o que é crítico neste momento é isto, faça-se isto. Portanto, e foi por isso que inicialmente eu disse que há aqui um gap grande entre líderes e data scientists. E este gap faz com que muitas vezes os projetos não sejam os mais adequados e às vezes o resultado final não é o que querem. Porque do ponto de vista matemático, se calhar o resultado final até está bem feito. Os nossos data scientists são na sua maioria competentes e vão encontrar uma resposta adequada ou certa para aquilo que foi a pergunta que foi colocada. Mas se a pergunta não é mais relevante, depois a utilidade no fim não é grande. Fernando, sim, só um comentário a esse exemplo. Isso é um exemplo paradigmático daquilo que eu chamo Cosmetic Data Scientist, Disruptive Data Science. O que esse senhor que ia fazer na empresa era uma coisa cosmética, que ia pôr lá uns pozinhos para pim-pim, melhorar umas coisinhas, mas sem mudar o essencial, que era a forma como tinha o negócio instalado, que era as rotas serem fixas. Exato. Enquanto que deviam ser otimizadas com o algoritmo. E isso leva-me também a outra questão, que é sobretudo do Reino Unido isso já não acontece, mas aqui acontece ainda muito, que é o tema que eu falei ali, que verem o Data Scientist como um software engineer. O Data Scientist é uma pessoa que vai fazer estragos de empresa, estragos no bom sentido, que vai mudar a forma como tem o negócio instalado, vai melhorá-lo, otimizá-lo, criar novos negócios, talvez até criar novas formas de valorizar os dados, que é uma coisa que poucas empresas ainda pensaram nisso, que é monitorizar os dados. E existem dados valiosíssimos que todos nós temos sobre a nossa vida privada ou sobre até os dados bancários, que podem ser monetizados. Todo esse espectro de possibilidades é o Data Scientist que eu abro. Por isso é que eu falei tanto no negócio. Data Scientist é alguém que, um bom Data Scientist, muitos deles não têm esse treino, nem essas competências para se sentarem junto a um decisor. Mas um Senior Data Scientist, um VP, é alguém que se senta no board e que tem o suporte do CEO para fazer essas formações e esses testes
que são necessários testes. Porque é uma coisa que também tu não falaste, muitas vezes acontece, é que no caso do outro exemplo do mobiliário, o que é que acontece com os falsos positivos? Muitas vezes o rato olha porque ele pode ter muitos falsos positivos e o custo que tem estar a fazer uma correção quando de facto o algoritmo previu mal é maior do que não ter nada. Isso também acontece. Portanto, tudo isso precisa de facto, não é, por isso é que eu disse, não é um processo simples, e tu tens mais experiência do que eu, porque lideras mais projetos do que eu. De facto, não é um projeto simples, mas que requer de facto preparação, e muitas empresas não estão preparadas para Data Scientist, e é de facto essa a realidade. Portanto, é um trajeto que temos que ainda trabalhar bastante. Que temos que construir em conjunto. Eu falei nisso, a DSPA é muito pequena para, apesar de termos 500 associados, para aquilo que precisamos. Tem que haver, tem que ser com os nossos associados, naturalmente, tem que ser, todos temos que ter esta sensibilidade. Mais uma vez, eu sou uma pessoa otimista e gosto de acreditar que ainda há aqui muito espaço para nós apanharmos o comboio, mas o Francisco disse uma coisa muito importante, que é, nós temos tudo para entrar nesta corrida. Se fosse uma corrida, a corrida da energia, nós não temos petróleo, nem gás, nem nada destas coisas, mas aqui não é preciso nada disto, portanto, e nem é preciso dados. A determinada altura dizia-se que as startups às vezes não têm dados. Por exemplo, os programas de otimização não precisam de muitos dados. Hoje já há muita gente a falar sobre small data, e a verdade às vezes, portanto, muitas das startups são startups que nascem já digitais e com muita inteligência logo à partida. Portanto, claro que depois com mais dados e com mais utilização há mais otimizações a fazer, mas portanto isto não é nem por falta de dados, e já se falou aqui, a professora também partilhou connosco, não é por falta de talento, porque estamos a formar, embora não o suficiente, porque isso tem a ver com o número de pessoas que temos, não é? E daí nós falámos muito também na importação, nós temos vindo a importar pessoas de outros, temos um país fantástico para se viver cá, isso também vai ser bom para a nossa economia, mas do ponto de vista de conhecimento e de intelectual e de capacidade, não nos falta nada que as outras empresas, que os outros países tenham. Portanto, acho que ainda há muito por percorrer. Não somos muitos, mas eu gostava de que houvesse aí questões, dúvidas, ideias que gostassem de partilhar. Alguém tem? A primeira é sempre difícil, mas temos ali o Ricardo. Queria fazer uma pergunta muito específica, tem a ver com um artigo daquele de revista, aspas, da internet, e bem aquilo que falei do caso da BMW, da transformação digital da BMW, e depois fiquei, como não fiz investigação, tipo de coisa de aprender sobre aquilo, e como vocês são, o painel está habituado a trabalhar com os dados, e o problema específico daquele da BMW tinha a ver com a forma que eles mudaram para fazer a sua análise de dados on-premise para supercomputadores na cloud, porque tinham o congestionamento, ou seja, não, sem problema. Ou seja, o problema aquele específico da BMW era a rapidez e o bottleneck no acesso aos dados, porque queriam fazer tanta análise que não tinham capacidade de disponibilizá-los de forma rápida, para que a inovação também fosse mais rápida, mais acelerada. E despertou-me, foi a primeira vez, o bottleneck na indústria, nos serviços, isso tudo, é comum e nós vivemos isso todos os dias. Agora deixou-me surpreendido o bottleneck no acesso aos dados, e vocês, como experientes e proficientes nessa área, perceber se isto também não é uma tendência, porque o Armando mostrou que 90% dos dados foram gerados nos últimos 2 anos, e gostava de colocar essa questão ao painel. Queres responder? Queres que eu responda? Eu posso. Muito bem. Há uma coisa que veio ajudar, sem dúvida nenhuma, toda esta evolução e toda esta revolução que nós estamos a viver agora, que é a capacidade de processamento.
e a existência de dados. Se nós pensarmos, aliás, eu posso dar um exemplo, eu estudei alguns algoritmos de determinar o caminho mais curto e coisas destas coisas na universidade, e era tudo coisas muito teóricas, ia fazer cálculos matemáticos à mão, podíamos fazer algumas simulações no computador, mas não havia dados. Era possível naquela altura implementar uma solução tipo Waze, não havia smartphones, eu começo a dizer que sou realmente mais velho, mas não havia smartphones, não havia nada destas coisas, portanto não havia ninguém a partilhar a todo momento o seu posicionamento, a velocidade média na estrada. Portanto, como é que eu poderia dizer, olha, por aqui não, porque podia determinar com base nas distâncias e pouco mais, mas não, por exemplo, com o trânsito. Hoje temos as pessoas a utilizarem telemóveis, a utilizarem a app, a partilharem a sua posição, e nós começamos a recolher essa informação toda. Portanto, os dados começam a existir, portanto, sejam telemóveis, sejam outros wearables, seja toda a informação que as empresas passam a ter. Mas há aqui uma outra evolução que acontece em paralelo e que é fundamental, que é capacidade de processamento. Hoje, uma capacidade de processamento completamente diferente da que existiam há 15, 20 anos atrás. E depois, com mais dados e com mais, apesar da evolução da capacidade de processamento, a verdade é que muitos dos algoritmos são muito exigentes do ponto de vista de processamento. Se eram absolutamente impensáveis há 20 anos atrás, muitos deles hoje não são computáveis. Por exemplo, os algoritmos, uma vez fizemos uma simulação, mas uma coisa muito arcaica, mas para termos uma ideia, se nós, em vez de utilizarmos um determinado algoritmo de otimização, simulássemos todas as combinações possíveis, isto numa fábrica, o tempo que demoraria a correr o algoritmo, porque nós tínhamos um algoritmo com heurísticas, com uma certa lógica, portanto ele não ia testar todas as combinações, alguns milhões, mas não alguns trilhões, e como eram milhares de variáveis, nós, com cálculos, mais uma vez, muito arcaicos, chegámos à conclusão que provavelmente demoraria 600 anos. Com a capacidade de processamento hoje. E estamos a falar de uma fábrica portuguesa. Portanto, quando estamos a falar de coisas de uma dimensão maior, é normal que a capacidade de processamento que existe hoje seja realmente limitativa. E depois, e por isso é que se fala hoje na grande vantagem, na grande evolução que pode vir a ter o quantum computing, que traz uma capacidade completamente diferente daquela que existe hoje. Fala-se muito de ter os carros a comunicarem uns com os outros, para evitar acidentes, etc. As pessoas não têm ideia do que é que seria a capacidade de processamento necessária para que isso acontecesse e onde é que isso iria acontecer. Portanto, hoje não há tecnologia para isso, quanto o computing pode ajudar nesse sentido. O que é que a cloud ajuda? A cloud também é uma coisa que existe fisicamente, portanto, on-premise. A BMW podia comprar alguns milhões de computadores, como tem se calhar a Amazon ou a Microsoft ou a Google, e ter um sistema parecido com aquele. Mas depois a maior parte das vezes não usava, só usava de vez em quando. E essa é uma das grandes vantagens que a cloud tem, que é, se eu quiser levantar umas quantas máquinas e pôr aquilo a processar durante 1 hora ou 2, faço e depois desligo e deixo de pagar, portanto pago pelo consumo que tenho. E isso acaba por ser muito mais barato do que estar a trazer mais capacidade para os nossos data centers, e essa se calhar é a principal razão pela qual a maioria das empresas, se não quase todas, estão a migrar e a evoluir os processos e os sistemas mais complexos e que exigem mais capacidade de processamento para a cloud. Não sei se respondi à questão. Eu se calhar acrescentava só aqui mais 2 ou 3 notas. Eu puxo sempre um bocadinho mais atrás, ou seja, é claro que este detalhe, este patamar é importante e nós queremos chegar lá. A minha preocupação continua a ser, e daquilo que eu vou assistindo, é que se calhar para muitos a transformação digital ainda não é data science, ainda não é computação quântica. Alguns se calhar ainda pensam que é ter um site, que é ter um ERP. Se calhar só algumas empresas, eu vou-me referir sempre mais à nossa região, mas algumas começaram agora a descobrir que existem uns Business Intelligence Units, uns Power BIs que ajudam a tomar umas decisões. Agora,
E só agora é que se calhar o gestor começou a largar um bocadinho a intuição, não é? Como falávamos há pouco, e só agora é que está a tentar perceber como é que eu introduzo aqui mais informação, como é que eu consigo ter mais o dashboarding, não é? Falávamos há pouco. E eu acho que ainda estamos num patamar bem mais cá atrás. E essa para mim é a preocupação. Ou seja, é claro que nós podemos e devemos olhar para os ótimos e excelentes exemplos que temos a nível mundial, mas depois lembrarmos que a nossa realidade ainda está quase a uns anos-luz valentes. E essa para mim é como é que eu acho que para nós podemos de facto encetar uma transformação digital profunda. Uma vez mais, eu acho que começa sempre pelo C-Level, porque por mais que o chão de fábrica puxe, e algumas pessoas de facto, mesmo com pouca escolaridade, são as pessoas que têm mais conhecimento, e nós com outros projetos que já acompanhámos, por exemplo a indústria cerâmica, que aqui na nossa região também tem algum peso, vai passar por uma dor de cabeça terrível, porque o conhecimento está na cabeça de uma pessoa com 50 anos de trabalho e que não tarda vai passar para a reforma, e o conhecimento vai com ela, porque não há nada neste momento estruturado para reter, não é? E aquilo é tudo feito de trabalho de ourives. Aí como é que nós conseguimos pôr ali tecnologia? Como é que nós conseguimos fazer com que aquilo seja um processo mais tecnológico para que depois possa ser escalável também, não é? E, portanto, estas questões, como é que nós, se calhar ainda antes de chegarmos a tudo isso, como é que nós colocamos dentro do C-Level a noção de que a transformação digital não é só ter um website, não é ter um RP, não é ter um Power BI, isso já devia ser a base e já devia existir, mas ainda não existe, numa grande realidade. Eu percebo isso, e muito obrigado pelo comentário e pela questão, porque eu acho que isso ajuda muito aqui à discussão. De facto, essa é uma realidade. O que eu acho é que as empresas não têm que fazer o caminho todo das pedras. O facto, e isso é uma vantagem, eu há bocadinho falava, os early adopters já cometeram alguns erros, a gente pode olhar para o resto, passar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Índia, não sei se vou cometer aqui alguma imprecisão, portanto, não sei se foi há 15 anos, foi há 20 anos, mas aqui há uns anos atrás, e não há 50, tinham 150 mil telefones. Isso não eram 150, eram 15 mil, ou um bocadinho mais, mas não eram milhões. E depois, passados 4 ou 5 anos, tinham quase 1 bi de telemóveis. Aquilo não foi tipo, toda a gente foi comprar telefone porque ainda não tinha telefone. Portanto, saltou-se do não ter telefone para ter um telemóvel e um iPad. A mesma coisa aconteceu na banca. Hoje a banca na Índia, e eu nunca trabalhei na Índia, portanto, enfim, mas fui ouvindo e são exemplos. A Angola não é muito diferente. Há muita coisa que se fez na banca, por exemplo, aqui em Portugal, e uma evolução que foi muito mais lenta, que nos outros países que estavam super atrasados, de repente, quando acordaram para a digitalização, dizem: pá, eu não vou agora percorrer o caminho todo das pedras. O que é que eu vou ter? Vou ter iPads nos balcões para os gestores de conta atenderem os clientes com Wi-Fi. Portanto, o que eu quero dizer, usando aqui este exemplo, e se calhar uma analogia um bocadinho infeliz, mas enfim, provocadora, quem ainda não usa a carroça não tem que comprar uma carroça agora, se calhar já vai para um caminhão. Portanto, não é de, eu agora... E também não estou a dizer que usar Power BI, eu faço muitos projetos com Power BI, que é usar a carroça. Agora, usar o Power BI para saber quais é que foram as minhas vendas ontem, isso é uma carroça, porque já há muito mais coisas a fazer, que é o que é que eu tenho que fazer para aumentar as minhas vendas. Eu já sei, já conheço o meu negócio, tenho essa intuição, se calhar vou começar a fazer uma coisa um bocadinho mais inteligente, que me traga uma vantagem clara, perceber o que é que melhor se faz no mercado, no meu setor. Se eu trabalho na área da logística, se há coisas de otimização que eu posso fazer, se eu vou reduzir custos, então se calhar este projeto, os outros todos fizeram, eu também vou fazer. E se calhar é isso que eu quero medir. Eu vou fazer o projeto já de otimização e a seguir eu quero medir a otimização que eu estou a implementar. Quais são os indicadores que eu vou implementar em Power BI para medir a otimização que entretanto estou a implementar. E não aquela que me vai ajudar com a minha intuição. Se há coisas que... É este passo que se calhar os outros implementaram Power BI, antes disso implementaram outra coisa qualquer, depois viram que outra ferramenta era melhor, depois pensaram que era melhor um Data Warehouse, vamos implementar com a metodologia do Kimball, depois veio outra, não, isto é Cloudera, uma Cloudera, agora vamos fazer, vamos pôr na Cloud, se calhar naquela Cloud, na outra. E quem está agora, olha e diz, o que é que se faz de melhor? O que é que tem aquela empresa que está no topo? É isto? Então é isto que eu vou fazer.
não tem que fazer aquele processo todo. Agora, há este desconhecimento, não sabem o que é isto e dizem, contrata aí uns data scientists, vai buscar ali uns tipos à universidade, olha, o Politécnico de Leiria tem ali muita gente inteligente, traz 3, ou traz meia dúzia, há meia dúzia, põe a olhar para os nossos dados. E eles também não sabem pouco de negócio, sabem usar umas ferramentas, se não lhes disserem o que é para fazer e nos orientarem, não vão saber o que é para fazer. E para eles, olha, fazem uma coisa relacionada com as nossas vendas. Eles fazem uns gráficos bonitos com as vendas e eles, olha, já tenho um gráfico bonito com as vendas. Depois no final diz, quanto é que eu gastei? 6 salários, 20 mil euros cada um, 120 mil euros, aliás, com impostos e mais não sei o quê, 150 mil euros. Eu gastei 150 mil euros, o que é que eu ganhei com isto? Depois, olha, não ganhei nada, isto de data science não presta para nada. Isto nem era data science e nem eram os miúdos que eram incompetentes, mas isto ainda acontece muito hoje e não é preciso. Falta literacia, falta conhecimento, falta ver mais sessões destas e ter a sala cheia de gestores e líderes a saberem, a perceberem que aquele projeto da Vera Cruz, o projeto da Simetro, aqueles tipos fizeram, estão a partilhar a experiência. Isso acontece com a nossa conferência. Nós temos uma conferência que vai ser em 13 e 14, como o Guilherme referiu, 12, 13 e 14. Nós costumamos ter lá centenas de pessoas, mas muitos deles são gestores de projetos, managers, CEOs e líderes, não têm tempo para ir a estas coisas e portanto também têm mais dificuldade em entrar dentro destes domínios. As grandes empresas estão num nível um bocadinho mais avançado. Eu tenho tido, enfim, reuniões e trabalho com muitos deles, EDPs, Galpos, a maior parte dos bancos, alguns a acordarem tarde, mais tarde do que outros, mas todos eles já com num estágio grande em termos de evolução. O resto das empresas não. E há muito essa sensação, ainda estamos muito longe, que foi um bocadinho esta reunião que eu disse, para já não, nós temos rotas estáticas, já definidas, fixas, queremos aqui uns indicadores para saber os custos, e se calhar os custos para saber que há uma diferença muito grande em ter um recomendador do que é que havia de fazer para reduzir os custos, de eu olhar para os custos que estou a ter e dizer assim, se calhar estou a gastar muito dinheiro nisto, se calhar vou experimentar, que tal, não sei, e ando ali, tentativa e erro, de acordo com a sensibilidade. Aliás, a sensibilidade que era totalmente intuitiva, sem dados, já a tinha, agora vou ganhá-la durante alguns anos a olhar para dados que vou passar a ter. E portanto vou percorrer aqui 2, 3, 4 anos até perceber que com um sistema inteligente que podia ter implementado hoje ou há 5 anos atrás, já tinha resultados melhores. Mas como nunca se compara com nada, portanto não há ali ninguém que diz assim, olha, este departamento vai usar, tu não, depois no final vamos ver quem é que chega primeiro ou quem é que melhora. Na verdade não se consegue depois medir nada destas coisas, se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal. Só um comentário aqui ao meu velho amigo Fernando. Sim, de facto, é assim, nós não temos que nos preocupar muito com aqueles gestores que não tomam essas decisões estratégicas ou não tomam esse interesse. O mercado vai limpá-los naturalmente, uns sobrevivem, outros não tanto. E portanto, eu também não temos de estar sempre a cascar em cima porque as empresas em Portugal, quer dizer, têm a sua vida, não é fácil, quer dizer, com os impostos que têm que pagar, com o nível de burocracias que têm à sua volta, eu também não quero estar a julgá-los aqui da minha cadeira, que eu já estive também no lugar de CEO e sei o quão difícil isso é. Portanto, o mercado naturalmente vai fazer essa limpeza e se nós não evoluirmos, as empresas passarão à história. Agora, aqui a nota que eu queria aqui fazer é de acordo com o que o Fernando aqui levantou, no fundo isto é como se víssemos uma empresa com quase um laboratório científico, ou seja, o mercado está a evoluir para um nível de maturidade, um nível de sofisticação tão grande que não se pode ir lá com a intuição não chega, o ser humano não é capaz de lidar com todas as variáveis, todos os dados que chegam de todas as fontes até um decisor. Portanto, isto tem que ser baseado cada vez mais em algoritmos, sem deixar de lado a intuição. Acho que a intuição é sempre importante para gerir um negócio, pelo menos não confiar cegamente nos algoritmos, que isso pode ter maus resultados, porque os algoritmos muitas vezes é garbage in, garbage out, se não se tem cuidado com a forma como são treinados. Mas
Mas no fundo é tratar uma empresa como se fosse um processo científico, com teste de hipóteses, A/B testing, saber quando é que temos de recusar uma hipótese, quando há que algo está errado. Eu falei o caso da Uber, o livro, estou a lembrar-me do nome do livro, não vem à minha memória, mas é um livro conta a história da Uber, como eles tomam as decisões e como aquilo é um processo completamente científico. E portanto, acho que é elucidativo e pode ser instrutivo ler o livro. Com muita intuição do maluco que era o CEO deles. Pois, isso é outra história. Isso tem a ver com outras decisões. Pronto, mas a nível da microgestão, a nível de níveis intermédios, os processos, é tudo data-driven. Eles não têm verdades, eles não sabem, assim, são os algoritmos que decidem o pricing, como é que vão mudar o pricing a cada hora, a cada minuto. Estão sempre a testar hipóteses. Portanto, é esse aspecto científico na gestão, sobretudo de empresas desta escala global, como a Uber, que é importante. É claro que tivermos uma empresa de vão de escada, mas temos sempre uma empresa de vão de escada, sejam pequenos, mas se tivermos uma ambição mais global, isso que falta um bocado às nossas empresas portuguesas, temos que evoluir para uma gestão mais científica, e aí os dados e os data scientists, e a forma como se olha para esses dados, só pode ser feita com algoritmos e com a ajuda dos algoritmos para não é algoritmos versus humanos, não é nada disso, é algoritmos e humanos em conjunto tomar melhores decisões, mas não terá que passar necessariamente por essa perspectiva muito mais analítica, muito mais minuciosa, muito mais fina nos detalhes, porque no digital o winner takes it all. Uma pessoa que seja 0,1% melhor ganha. Agora vai ser tão bom, mas olha, foi o melhor, foi o primeiro, ganhou, o outro está fora. E portanto, nesta escala, de facto, ser 0,1% faz toda a diferença entre ir à falência e ter uma empresa dominante, como temos hoje algumas delas. Eu concordo absolutamente com o que referiste, só há um ponto. Não temos que ter só líderes globais e empresas globais gigantes e as que vão à falência. Mesmo aquelas que queiram ser locais podem ser mais eficientes. E isso dar-lhes uma competitividade maior do que com outras que se calhar até internacionais e que não consigam o mesmo. Portanto, isto, ou melhor, internacionais que por investirem conseguem níveis de eficiência maior e depois num preço mais competitivo e ganhar muito mais dinheiro. Portanto, isso pode limitar aquilo que se mantém a fazer a mesma coisa que fez sempre, de acordo com a sua intuição, e que a determinada altura diz como é que é possível ter maçãs a este preço ou ter sumos àquele preço. Enfim, depende do negócio, depende de muita coisa. Portanto, há aqui, não tem que ser uma empresa que diz, pá, eu não sou assim tão ambicioso, não quero ir conquistar o mundo, tenho aqui o meu negóciozinho local, não preciso nada destas coisas. Pode ser verdade ou não. Tudo depende. Mais questões que queiram? Eu agora só queria realçar novamente a questão Claro da que sim. formação. Isso é muito importante. Nomeadamente a questão da formação ao longo da vida, não é? Sim, é melhor Aqui. que é para se ouvir. Pronto, era realçar então a questão da formação ao longo da vida. Até muitas vezes eu também não tenho assim tanto conhecimento empresarial para perceber se os gestores também eles próprios fazem formação, não é? Mas penso que era importante também dotá-los um bocadinho de competências nestas áreas novas, para eu também realmente eles conseguirem perceber qual é a importância até dos algoritmos, da capacidade de se conseguir fazer previsões. Não sei se têm tempo para isso, não é? Para aquilo que eu percebo, os CEOs estão sempre muito ocupados, mas acho que também seria muito importante a este nível haver ali uma formação para este tipo de pessoas, não é? Que têm responsabilidades de decisão e também não usarem tanto a intuição, mas começarem eles próprios a ter aqui estes conhecimentos e até terem conhecimentos de algumas tecnologias que às vezes parecem muito, muito difíceis de utilizar, mas não são assim tanto, não é? As ferramentas agora são muito automatizadas, com muitas interfaces gráficas, com os cliques conseguimos fazer, digamos, coisas espetaculares que antigamente tinham que ser feitas com programação, e penso que também aqui neste nível seria importante haver aqui uma formação para este tipo de pessoas, não é? Que têm responsabilidades. Sem dúvida E podem evoluir, porque também é aquilo que também está há bocadinho estava a dizer, vai-se buscar uns miúdos ao Politécnico ou a uma universidade que estão a acabar de sair, não têm o conhecimento do negócio, não é? Muitas vezes. Portanto, os conhecimentos que são dados conhecimentos gerais, não há um conhecimento de um determinado negócio, se calhar assim a um nível tão aprofundado quanto isso, e tirar partido então deste conhecimento e da intuição, não é? Porque a intuição, se calhar quem a tem é realmente quem domina o negócio e não, muitas vezes quem tem a formação base, não é?
nas técnicas e nas tecnologias e nos algoritmos para depois conseguir implementar isto nas organizações. Portanto, haver aqui uma simbiose, sem dúvida uma nenhuma. partilha de conhecimento e de transferência, penso que seria muito importante. Não, isso absolutamente de acordo e é uma coisa que temos vindo a promover, estes temas e esta lacuna que existe em termos de literacia só se resolve com formação. Podem ser coisas mais simples, alguns workshops ou uma formação mais formal, uma universidade, uma pós-graduação, enfim, haverá muitos programas de aceleração também, mas é difícil por essa razão que diz, da falta de tempo às vezes, mas também a falta de conhecimento que essa sua, eu vou-lhe chamar, enfim, incompetência, porque tem outras, mas nesta matéria claramente falta de competência, que essa incompetência existe. E portanto, como não têm consciência, que estão tão longe, Sim. também não precisam de formação nenhuma. Eu vou fazendo aqui o meu trabalho, agora ouvi falar que era importante transformar a empresa digitalmente e está toda a gente a fazer isso, eu também quero. Nomeia alguém que é o responsável da inovação e da transformação digital ou outro nome qualquer e delega-se na pessoa o tema, que às vezes é uma pessoa que também não conhece bem o negócio e que veio da tecnologia e que demora muitos anos a perceber como é que aquele negócio funciona, e quando percebe já se investiu muito dinheiro em tecnologia, em projetos, e a administração está um bocadinho relutante. O nosso negócio é um bocadinho diferente, é o que quase todos apregoam, e portanto isso não são coisas para nós. Mas enfim, é um caminho que temos vindo a fazer também, daquilo que está ao nosso alcance, e sem dúvida nenhuma hoje Portugal está melhor do que estava há 5 anos atrás. Do ponto de vista comparativo, é que ficamos um bocadinho tristes, mas acho que a curva ainda pode infletir e a coisa pode melhorar. Vamos ver como é que a coisa corre. Eu também, se me permite aqui uma opinião, eu acho que não há falta de formação, não é? E de pessoas a terem formação. Portanto, em cursos da área da informática, não é? Se nós formos ver agora também as condições de acesso e os resultados de acesso ao ensino superior, são cursos que estão a ser muito procurados, não é? Portanto, estamos a formar pessoas nestas áreas e com capacidade depois de terem adaptações aqui a nível tecnológico e a nível, portanto, daquilo que as organizações efetivamente precisam em termos digitais. Agora, se estamos a tirar o melhor proveito dessas pessoas, não é? Dessa capacidade, se calhar podemos não estar a tirar no futuro, não é? Até porque falta aquele tal conhecimento, se calhar, do negócio, não é? Ter aquela noção do que é que será preciso mesmo realmente para que o negócio alavanque. Certo. Portanto, isso os gestores muitas vezes têm esse conhecimento. Portanto, pessoas recém-licenciadas poderão não o ter, não é? Mas que a formação existe e que estão capacitadas sim. Para, nas organizações, fazerem implementação de várias técnicas de recolha de dados, de análise de dados, etc., de integração de dados. Portanto, isso eu acredito que sim, que estão. Porque nós damos essa formação, não é? Sim, mas pode depois falhar a questão do negócio e do conhecimento do negócio, que é tão importante, não é? É verdade que são formadas muitas pessoas, mas mesmo assim são poucas. Pois. É como os médicos, não é? Nós formamos muitos, mas eles são sempre poucos. É capaz de ser. Aqui eu acho que ainda é mais grave. É mais grave pelo seguinte: Portugal está na moda, cada vez mais vêm para cá empresas criar os seus hubs tecnológicos, precisamos de 400 engenheiros e 500 e 1000, e portanto são cada vez mais essas empresas. Outras que já cá estavam e que trabalham em nearshoring para outros países. O trabalho remoto tem vindo a crescer e, portanto, há pouco tempo vi um estudo, 6 ou 7% das pessoas que trabalham nesta área já trabalham remotamente para fora. E há um tema que é, se olharmos para aquilo que foi o estudo que o Guilherme apresentou, e nós temos também um observatório, um survey que vamos fazendo, o nível de adoção é muito baixo ainda nestas áreas. E, portanto, se nós dissermos que 70% das empresas ainda estão muito abaixo daquilo que poderiam fazer nestas áreas, e já há falta de recursos, então se os outros 70 começam a fazer muitos, e se estes 30 ainda dizem, está a correr bem, vamos fazer mais, vejam o que é que... E hoje, claramente, eu vou mandar um número para cima da mesa e não sei se é verdade, mas 50%, 80%, 300% de pessoas a menos do que aquelas que precisávamos. E depois o que acontece é que
cria um turnover muito grande, as pessoas recebem uma oferta de uma oferta de outro, uma inflação gigante de salários e empresas que não conseguem contratar. Estamos a viver um momento complicado, bom para os gestores, mas é global no mundo inteiro e em Portugal talvez ainda maior. Como? Importar. Eu acho que estamos a formar. Pode não ser suficiente, mas que estamos a formar. Não, sem dúvida nenhuma. E todos têm a prova de que não seria a prova de que faltavam, mas uma coisa que é verdade é que todos eles têm trabalho de certeza absoluta. Sim, é verdade. Portanto, se houvesse trabalho a mais e pessoas a menos, enfim, vocês formariam 400, 300 pessoas num ano e de repente só 250 é que arranjaram emprego. E arranjaram 400, mas se fossem 4.000 também tinham arranjado. E portanto por isso é que falta e há muitas empresas que às vezes, eu tenho conhecimento de algumas, lançam um programa de estágios e dizer, pá, eu preciso de 100 e aparece um. E ainda trabalham para lá chegar. O que é que eu faço com um? Sim, é verdade, nós no curso de Engenharia Informática muitas vezes também temos alguma dificuldade em que eles acabem os cursos, não é? Isto acontece porque realmente começam a trabalhar antes, não é? E a partir daí depois deixam um bocadinho os estudos para longe e vão continuando a trabalhar e não terminam as formações. Isto porquê? Porque muitas vezes são aliciados, não é? Pelas empresas para começarem, ainda antes de terminarem os cursos, a entrarem no mercado de trabalho. Temos uma vantagem aqui, digamos, muitas vezes temos os cursos em pós-laboral, não é? Há alguns que ainda voltam até para terminar em pós-laboral, mas depois acontece, há alguns que nem sequer terminam as formações, mas realmente já estão no mercado de trabalho, mas não estão licenciados, não é? Mas realmente temos notado, mesmo aqui em Leiria, não é? Que estamos mais um bocadinho, não tanto ali no centro, em Lisboa e Porto, mas tem também estado aqui a instalar-se várias empresas, dessas mesmo a nível internacional, com desenvolvimento de software, e que realmente estão a captar muitos estudantes, muitos deles ainda sem acabarem o curso. Portanto, porque é onde conseguem agarrar, não é? Porque se eles dissessem assim, quantos é que se formaram? 4.000, só preciso de 100, iam lá e buscavam e traziam, nem faziam nada disso, mas depois de repente dizem, não consegui buscar ninguém, vou buscar no ano anterior. Exato. E enfim, é um tema que, enfim, resolve-se com a importação e a fazer filhos, mas esse demora um bocadinho mais. Esse demora um bocadinho mais. É a taxa de natalidade também, não é? E não temos pessoas suficientes para conseguirmos formar. Isso é verdade. Assim, formação damos. Eu tenho essa perspectiva que existe formação, existe qualificação e as pessoas quando querem até fazer qualificação, mesmo estando já licenciados em determinadas áreas, nomeadamente aqui na área de ciência de dados, isso é possível, não é? Há oferta formativa nestas áreas em Lisboa, em Porto, em Coimbra, aqui em Leiria, em vários sítios, portanto é possível fazer. Agora, certamente não temos as pessoas suficientes para fazer estas formações, não é? E ainda há uma outra coisa, eu estou aqui a dizer isto, há um tema que nós temos, desculpa Francisco, já vou passar, falamos desde o início e que temos trabalhado mal, mas estamos agora aí numa aproximação com a Junior Achievement, a ver se fazemos ali alguma coisa, que é como é que nós chegamos aos jovens antes de irem para a universidade, porque depois da universidade até já fizemos umas coisas e que conseguimos fazer com a academia, mas como é que nós chegamos até algumas iniciativas com Women in Tech, etc., porque as mulheres também podem trabalhar nesta área e para ver se começamos a... Portanto, ainda há aqui um espaço que não é gigante, mas de trazer mais pessoas para estas áreas e, portanto, alargar o número de pessoas que vêm fazer este tipo de curso, sendo que outras ciências não exatas, e sem desprimor, acho que todas elas são necessárias, mas têm menor depois capacidade de trabalho, faltam aqui menos vagas, menos trabalho e depois as pessoas acabam por não ter emprego e se calhar podiam ter seguido uma carreira numa área que tem tanto ainda para dar. Só duas notazinhas. Em relação a este último ponto, sim, sem dúvida, mais uma vez, eu acho que é a associação que se faz entre engenharia informática e data science. Data science não é software engineer, ponto. São coisas diferentes, requerem competências diferentes e a própria universidade também deve fazer bem clara essa distinção e depois isso cria
mal entendido na parte eu não gosto de programar. Minha filha, estou a tentar levá-la para esta, já tem 13 anos, já está a começar, na idade de começar a ver alguns códigos. Eu não gosto de programar, sem saber o que é. Vê lá aquelas vezes, fica logo assustado. E acho que fazer essa associação é importante para cativar mais alunos para esses cursos. E também dizer que a tecnologia tem a parte da resposta também à falta de recursos, que é os MOOC, ou os online training, que na minha opinião está ainda muito mal aproveitada pelas instituições. Não é, mais uma vez, não é ensino online versus ensino das universidades, não é as duas coisas em conjunto. Complementaridade, pode-se acelerar imenso, sobretudo quem já tem um curso em áreas quantitativas, que rapidamente, quando digo rapidamente, não é no fim de semana, mas em 6 meses, um ano, pode tornar um bom data scientist se tiver essas competências estatística, matemática, de programação, ou se tiver algumas que queira melhorar, com o curso. Eu já fiz alguns deles e posso dizer que a qualidade é excelente, portanto, e aí pode ter uma ajuda muito importante. Relativamente a este tema, era só também para acrescentar que é um tema muito procurado nos dias de hoje. As startups, nós temos contacto com muitas startups internacionais, projetos que querem vir para Portugal, como há pouco estávamos a falar, e fixarem-se. Uma das primeiras perguntas é onde é que está o talento? E nós, temos aqui o Politécnico, que de facto está a fazer um trabalho do ponto de vista formativo. Nós próprios, a startup e o Politécnico, já temos uma parceria, temos uma pós-graduação em que estamos a ir buscar senior developers. Uma vez, não estamos a falar de data science, mas estamos a falar de pessoas ligadas, neste caso, ao desenvolvimento, à programação, senior developers do Brasil, que vêm para cá fazer uma formação para ficarem cá, já têm um estágio garantido numa empresa, a empresa que vai pagar esse estágio e também a parte da sua remuneração. Portanto, há já aqui também alternativas que estão a ser encontradas e definidas por quem está no terreno, não é? Porque lá está, nós startup todos os dias preciso mais um developer, estou com dificuldades em encontrar pessoas na área de programação, e nós vamos procurar alternativas. Este programa que estamos agora aqui a falar é para começar com uma turma, já está previsto abrir 4, porque de facto a procura era muito grande, não só, neste caso, dos senior developers existentes no Brasil, com uma ação que fizemos de apresentação e tínhamos 5.000 pessoas online a assistir, potenciais interessados, não é? E nós tínhamos uma sessão disponível. Agora vamos já abrir se calhar 4 turmas para esse efeito. Agora, por exemplo, pegando na situação da Ucrânia, que é uma situação nefasta, naturalmente, mas se calhar também pode ser uma oportunidade. Será que vamos abrir agora uma turma só para pessoas que estão a sair da Ucrânia? E particularmente no último mês, russos é uma coisa absurda do ponto de vista da procura de vir para Portugal. É incrível e com muito conhecimento. Muitas startups, muitas pessoas em nome individual a quererem de certa forma fugir, não há outra forma de o dizer, mas que trazem-nos os projetos. Nós olhamos para os projetos e dizemos, está aqui muita qualidade. E nós sabemos, pode até não ser este projeto que depois vai vingar, mas o conteúdo, o talento está aqui, nós precisamos deste talento cá. E estamos a tentar abrir as portas o mais possível para que de facto esse talento, essas startups, essas tecnologias venham para o nosso mercado, que venham e que se possam fixar aqui na nossa região. E portanto, de facto, há uma escassez. Eu também acredito que existem algumas coisas, particularmente no mercado de developers de desenvolvimento e de programação, o low-code, o no-code vão também começar a ter algum peso e vão começar, porque nós também precisamos, as empresas também precisam de não depender dos informáticos. Há esta necessidade de futuro, claro, ou seja, porque muitas vezes nós precisamos de formar os C-level sobre a importância de ter data science, trabalhar dados e por aí fora, mas ele não é um especialista, ele não conhece estas áreas e nós também não podemos ter se calhar a expectativa que todos os CEOs percebam desta área e também não podemos, mesmo em middle management, nós precisamos que estas pessoas possam intervir na parte, não da programação de uma forma direta, mas possam intervir nos sistemas informáticos, que tenham poder de mudar algo. E, portanto, a capacidade de o processo de informática não ser o departamento mais relevante da empresa, tem que ser também uma mudança que tem de acontecer. Hoje em dia sentimos cada vez mais isso.
É o departamento de informática que manda. Mas eu quero vender mais rápido amanhã. Não pode, porque o informático não permite. Não temos condições para isso. E nós precisamos de colocar também, digamos assim, a informática ao serviço da empresa e do negócio. E esse é um desafio de como é que nós colocamos a programação, como é que nós colocamos de uma forma mais simples, mais facilitada para quem não tem conhecimento nestas áreas, de poder intervir de acordo com aquilo que é a necessidade do negócio. E esse é um desafio que eu acho que vamos ter pela frente, e se conseguirmos ultrapassar esse desafio, também a pressão para termos mais developers também vai diminuir e vai começar então a existir um maior equilíbrio, ou seja, eu enquanto middle management consigo aceder e gerir, o pessoal informático não está constantemente a ser bombardeado com requests e com pedidos e tickets e por aí fora, e se calhar vamos conseguir regular um bocadinho mais. E para além disso, também do ponto de vista do C-Level, se calhar vamos conseguir que exista uma maior percepção, mas tem que ter que haver um grau de aprofundamento total, senão depois nós vamos ter que ter reskilling de tudo o que é CEOs, todos têm que aprender informática, todos têm que aprender data science, e isso não é viável também. Portanto, há aqui alguns desafios que acho que temos pela frente para ultrapassar. Muito bem. Claro que sim. Agradecer à TFPA por ter vindo visitar a gente. É uma associação que eu sigo superficialmente há muitos anos e nunca tinha percebido muito bem o que era. Pensei que era meio dúzia de amigos no mercado. E a apresentação do termo deu para perceber muito bem o que é. E parabéns pela aplicação que já instalei e que tem muita informação interessante. Muito bem, obrigado. Então, olha, ganhamos um utilizador novo. Não, de facto, e às vezes divulgar, isto são coisas, a comunicação, hoje somos tão bombardeados com tanta coisa que... No vosso site com tanta coisa fácil. Isso também pode ser má organização do site, mas enfim, nós tentamos redes sociais e estamos em tudo, mas é cada vez mais difícil porque cada vez mais se compete com não sei quantos canais e não sei quantas outras coisas, e portanto isto também é um tema difícil para nós, um desafio grande, que há lá muito conteúdo, e que muito rico, que todas as pessoas que trabalham na área, quando veem aquilo e dão lá uma vista de olhos, dizem, epá, isto é espetacular, quer dizer, não sabia que isto existia. E de facto, quem ler aquilo de uma ponta à outra e souber aquilo de uma ponta à outra, se for um CEO, já não está nada mal. Já seria uma boa formação, mas a verdade é que a maioria das pessoas nem sabe que está ali aquilo. Obrigado pelo feedback. É isso. Eu tinha muito mais para dizer, mas não havendo questões, eu acho que também para não estarmos aqui a monopolizar e a fazer, enfim, a demorar muito mais tempo, não havendo nem questões nem mais comentários, resta-me agradecer a todos estarem aqui, aqueles que estão em casa, que também não são muitos, já sou, mas são alguns, e dizer que em breve voltamos a falar e nós vamos andar por aí, portanto é com muito prazer que o fazemos. Obrigado. Sim, e vamos partilhar estas apresentações. E obrigado. Tudo isto. Tá bem. E obrigado a vocês.